Vamos falar do escândalo do INSS, porque é um tema que machuca muito o Lula. Eu digo isso porque se vocês olharem com carinho, o Rizzo pode fazer uma pesquisa e colocar, logo eu posso fazer pesquisa, ele vai começar a pesquisa dele agora. Olha as pesquisas recentes de opinião sobre o governo Lula, uma coisa que ele vai perceber é que o governo Lula é bem aprovado com velho. O governo Lula é bem aprovado com senhores de idade, idosos, tá? Por várias razões. Aposentados, pensionistas, gente que tá no Bolsa Família, especialmente mulheres, gente, né? Esse pessoal gosta do Lula. E pra muita gente soa contra-intuitivo, porque a gente acha que o Bolsonaro, ele leva voto de vovô, né? Mas o Bolsonaro também leva. O Lula vai muito forte com especialmente idosos pobres, tá? Boa parte do público dele é idoso pobre. E aí ele pode estar se lascando, porque é um escândalo, a gente precisa entender os detalhes do escândalo. É um escândalo que começa, né, ou melhor, são fraudes que são... Eu vou explicar bem a natureza desse golpe pra vocês entenderem. Começam em 2016, elas se intensificam na virada de 18 para 19. Tá, e você fala, mas por que ela se intensifica? Eu vou entrar nos detalhes aí, vai sobrar pra um monte de gente, tá? E a coisa estoura de vez com o PT. Eu vou fazer uma série de ilações aqui, eu vou ter que ser cuidadoso com essas ilações, porque tem muita coisa em jogo, tá? E vocês vão entender o que eu vou falar, tá? Aqui a gente nessa live vai falar o que vocês não ouvem na imprensa e em quase lugar nenhum. A gente vai fazer suposições, tem que ser cuidadoso com essas suposições. Então assim, um cara botou aqui no chat, o Ian Adler Garcia Nogueira. Alguma surpresa com um escândalo de bilhões envolvendo Previdência e governo do PT no cenário? Ah, vá, não me diga. Sim, faz muito sentido, porque tudo que envolve essas associações, pensões, coisas que envolvem basicamente aposentados, né? Tem associações e fundos de pensão e todas, assim, são associações setoriais que envolvem grana de velho, tá? Sindicatos também, naturalmente. Eles têm uma ligação clara com o PT? Tem. É muito nítido e a gente já sabe. Por exemplo, aquele fundo Previ. Todo mundo sabe as relações que o Previ tinha com o PT. Ou, se não o PT, com a turma do próprio Lupe, alguns com força sindical. O Postares, que teve um grande escândalo de corrupção envolvendo... Quem lembra? Que é o fundo de pensão do Correio. Então, essas coisas envolvem eles e envolvem há muito tempo. Muito, muito, muito tempo. E isso precisa ser entendido, porque isso é uma das fontes, ou seja, a corrupção nesta área e o controle desse tipo de coisa é uma das fontes fundamentais de dinheiro da esquerda corrupta brasileira, tá? Isso acontece com muita força dos anos 90 pra cá, isso é uma mina de dinheiro. Eu vou explicar a natureza disso, tá? Imagina o seguinte, imagina que você pensionista, você tem uma aposentadoria lá no INSS, você é ligado eventualmente ou a um fundo ou a um sindicato que tá pegando suas contribuições e tal. Esta associação, este sindicato vai ao INSS e aí firma convênios. Dentre esses convênios você pode botar desde associações esportivas, vou botar uma academia, uma ginástica, vou botar qualquer coisa. E aí você vai com esse lote de pessoas que estão ligadas à associação. E aí você vai usando o nome deles para ficar fazendo esses descontos ali junto ao INSS. Você recebe esse dinheiro e supostamente você maneja em benefício do pensionista. Vocês entenderam? Se todo mundo entendeu, tá? Ou seja, você é um pensionista, tá? Né? Você tem os seus sindicatos, tem aquele que você é afiliado, que cuida dos seus interesses. Algo aconteceu que facilitou que ele fizesse esse tipo de maracutaia, tá? E a investigação da Polícia Federal, ela vai nessa direção. Ela descobre que existe uma instrução normativa que chama Instrução Normativa 100. E aí começa o Renan a fazer suas ilações, tá? A Instrução Normativa 100 de 2018, ou seja, ela foi emitida em 28/12/2018, ou seja, no fechar de portas do governo Temer e do início do governo Bolsonaro, ela facilita a construção de convênios entre associações, sindicatos com o INSS, você entendeu? Essa aqui, ó, tá na tela, Rizzo. A Instrução Normativa 100 do INSS de 2018, ela facilita que essas associações, todas essas, as envolvidas no escândalo de corrupção, qualquer uma, na verdade, inclusive honestas, façam este convênio, tá? Eu me pergunto, poxa, por que o governo Temer, que foi o governo do imposto sindical, olha só o que eu vou falar agora, porque o governo Temer, que foi o governo do imposto sindical, me pega uma bagaça dessa e põe pra passar ali no final, sabendo que isto poderia beneficiar sindicatos. Você entende, Rizzo, que tem algo estranho no ar? Sim. Porque o governo Temer, que foi o governo do imposto sindical, topa isso.
A gente já sabe que desde o final, passou a reforma trabalhista, se não me engano, ela passa de 16 para 17 ali, né? Foi o PEC do teto em 16, a trabalhista em 17. Os sindicatos, o Paulinho da Força era um grande aliado do Temer, ficaram pistola. Aquilo acaba com a grana dos caras. Então algo aconteceu ali, tá? Este tipo de, vamos dizer, este tipo de fato, este tipo de coisa, tá? Deixou todo mundo meio... tá, porque aliados do governo, né, pularam fora. O Temer teve que negociar com esses mesmos aliados para não tomar impeachment. E vocês sabem que teve o escândalo do Joesley, o Temer teve que fazer uma série de negociações. E mais, para passar uma reforma da Previdência, que o governo Temer pretendia passar, e que estava em negociação com o próximo governo, já com o Paulo Guedes, de rodar ainda no fim de 2018, eu sei disso porque o Paulo Guedes entrou em contato comigo no final de 2018, para eu fazer uma ponte com a turma do governo Temer. Falo isso com toda tranquilidade. Eu tive essa conversa com o Guedes, tive essa conversa com a turma do governo Temer, eu ainda era amigo do Paulo Guedes, o Paulo Guedes foi no congresso do MBL no final de 2018, entendeu? Então havia um interesse ali. Estou falando que este tipo de instrução normativa, veja só, foi feita como um acordo, seja do governo Temer, seja do Paulo Guedes, para passar a Previdência ou para salvar o Temer. Eu não tô falando, eu tô jogando no ar que é estranho, veja só o que eu vou falar, Riso, é estranho que isso tenha ocorrido ali no governo Temer e que depois, eu tô procurando isso, aparentemente houve já na gestão do Paulo Guedes uma alteração nessa instrução normativa número 100 que facilitou ainda mais a obtenção desses convênios. Entendeu? Eu vou começar esse escândalo, tá, fazendo uma reconstituição desse processo. Podemos eventualmente fazer uma ilação de que isso fazia parte de algum tipo de acordo, de modo a ajudar esses caras que perderam muito espaço ali e também ajudar a obtenção de votos eventualmente para a reforma da Previdência. Mas é estranho, porque o PT fez uma campanha nacional contra a reforma da Previdência e o Centrão, né, sempre precisou de grandes incentivos para isso. E esses fundos, essas associações, esses grupos nunca foram muito ligados ao Centrão. Uma ou outra era ligada ao Centrão, mas nem todas eram. E quando a gente fala Centrão, a gente já começa a falar de, por exemplo, força sindical, que não é exatamente Centrão, é uma dissidência à esquerda bem volúvel, né? Ela pode estar em praticamente qualquer governo, a.k.a. Solidariedade, Paulinho da Força, certo? A instrução normativa não dá para ser muito defendida. Dentro de um prisma de direita, tá? Facilitar que essas associações, eu tô falando, por exemplo, da CONTAG. Você sabe quem é a CONTAG, né, Riso? Sim. A CONTAG basicamente é uma dessas, é uma da versão rural dessas merdas, que ajuda a alimentar o MST, pra ser bem honesto, tá? Qual era o sentido de um governo de direita como o do Bolsonaro, ou um governo do Temer, ter ajudado ali a CONTAG? Porque a CONTAG fez um monte desses convênios e agora que entrou o governo do PT, saiu aparentemente, vamos colocar aqui, aparentemente a CONTAG roubou como se não houvesse amanhã, tá? Então, veja só, a CONTAG teve o convênio suspenso. A gente vai citar várias dessas associações, inclusive a do irmão do Lula, mas a gente vamos fazer a reconstituição. Então, algo aconteceu naquele período de 2018 até 2019, entre a emissão dessa instrução normativa e a alteração dela, que ajudaram a turbinar. Ah, mas isso já acontecia antes? Lógico que isso já aconteceu, esses esqueminhas já aconteceram antes, eles foram se intensificando. Então, eles se intensificaram, todo mundo, né, aparentemente a própria operação, ela justifica, olha, essa instrução normativa ajudou a acelerar o processo, mas, a coisa estoura. E a coisa estoura quando? Quando, senhor Rafa Almeida Riso? Lula lá! Quando o Lula chega ao poder, né? Pode botar o gráfico. Né? Lula chega ao poder, né? Tá bem claro, né? De 2022 para 2023, esses valores descontados, essas fraudes aí, né, era de 706 milhões, ela salta já para 1,3, ela praticamente duplica entre 22 e 23, ela aumenta pelo menos uns 40%. E de 23 para 24, ela mais do que duplica. Então, a gente pode falar que o esquema, ele se intensifica em 23 e ele explode em 2024. São anos do governo Lula. Então, havia um esquema endêmico que vinha acontecendo, envolvendo este tipo de associação, envolvendo este tipo de procedimento. E já no governo Lula, já com o tal do Alessandro, com o sobrenome italiano, que foi colocado ali, ele era do PSB,
do partido da Tabata Amaral, do dançarino lá, que ele era do PSB, aí ele foi pro PDT do Lupe, ele é indicação do Lupe, ele é um homem de confiança do Lupe, foi colocado lá, este cara, não sei se fez vista grossa, mas, sejamos honestos, muito provavelmente fez, mas o esquema estoura, pega fogo, e aí os caras começam a descontar valores de aposentadoria de velho, a dar com pau como se não houvesse amanhã. Com esses esquemas, inclusive com falsificação de assinatura. Inclusive com falsificação de assinatura. Vocês estão entendendo? Então, amigos, o que eu posso colocar, que eu acho que a gente vai abrindo o olho de vocês. Brasília é uma grande prostituta. Quando eu falo Brasília, eu não tô falando você que mora em Brasília, tá? Eu falo o poder. O poder corrupto no Brasil, ele tá ali pra isso. Quais foram, a gente precisa entender quais foram os interesses nessa instrução normativa, quais foram os interesses que permitiram essa válvula de escape para o cometimento desses crimes e para consecução desses esqueminhas, tá? O que levou a isso acontecer? Será, eu tô jogando aqui como ilação, porque às vezes eu sei mais do que eu tô falando, entendeu? E eu tô só, né, conjecturando. Será que foi uma compensação? Todo mundo sabe que o lance da contribuição sindical, já no governo Bolsonaro, ficava rodando. Você vai lembrar disso. O STF queria derrubar. Rolou um lobby gigantesco para tentar compensar as perdas do fim da contribuição sindical obrigatória. O PT falava o tempo todo em revogar a reforma trabalhista. Por quê? Porque foi muito dinheiro que parou de abastecer os cofres desses grupos. E aqui me parece que pintou uma válvula de escape ali. E a válvula começou a acelerar. A coisa chegou em 2024 a quase 2,5 bi. Ao todo, o escândalo tem 6,3 bilhões. Já é um escândalo robusto. Cara, 6,3 bilhões, cara. Muita gente ficou multimilionária roubando velho. E aí, vamos pegar as associações. Vamos lá. Vocês estão entendendo? Ó, o que eu tô fazendo aqui não é nenhuma apuração. Eu tô só juntando os pontos e fazendo uma cronologia, tá? E trazendo interesses difusos. Você vê que certos acordos eventuais que rolaram aí no passado facilitaram a consecução dos crimes. E hoje você pega um grupo político que sempre foi voraz na hora de tomar o dinheiro público. O petismo, sindicato sempre foi voraz. Assim, eles são uma nuvem de gafanhoto, sempre foram uma nuvem de gafanhoto. Esses caras vêm e já saem fazendo esquema, eles não se aguentam. Você tem que entender, assim, eu vou depois explicar, o Arthur também tem boas histórias sobre isso. Quem já teve em sindicato na vida? Sindicatos metalúrgicos, sindicato dessa natureza, tá? A gente sórdida que não presta. Eu não vou citar o sindicato, né, mas vários sindicatos de metalúrgicos ali na região, ao redor da região de Campinas, os donos dos sindicatos, eles tinham muito mais grana do que os empresários, só carrão, os filhos só com carrão, mafiosos, mandavam matar, tinham um esquema com facção. O sindicato se era uma facção criminosa, tinha um jornal, pagavam matéria em jornal contra os outros, viviam de extorsão, o trabalho deles era usar essas regras sindicais, essas regras trabalhistas absurdas que nós temos no Brasil, pra cometer extorsão contra empresários. Eles viviam de extorsão. Todo mundo sabia que era isso. Aí, quando o PT chega no poder, essa massa de vagabundos, que tem poder político eleitoral, eles ascendem, eles começam a ocupar essas posições e começam a ver onde eles podem roubar, por exemplo, o INSS. Então, essa galera do petismo, essa galera do sindicalismo, é uma nuvem de gafanhoto, tá? É um bando de gente sórdida. É um bando, assim, é uma corja das mais baixas, tá? E é conhecido, assim, quando você vai pra Brasília, é um bom termômetro é falar com os taxistas. O taxista em Brasília vai contar pra você sobre o ânimo geral da corrupção na cidade, né? E o taxista fala, ó, quando o PT chegou, a gente percebia, né, a galera nova que veio trabalhar aqui, a gente percebia que tinha uma galera meio, né, ele tava dizendo, uma galera meio rampeira, né? E os caras começaram a ganhar dinheiro, era negócio, todo mundo fazendo negócio, era a luz do dia. Aqueles anos que foram de 2003 até 2010, cara, o nível de corrupção, tá? A intensidade de corrupção que tava rolando em Brasília quase não tem paralelo. Acho que não tem paralelo na história do Brasil. É um troço muito grotesco. Porque você mistura uma galera completamente inescrupulosa, que vem de baixo, que tem um espírito tipo, mano, vamos pras cabeças, vamos tirar a grana que der, vamos roubar do jeito que der, vamos fazer o nosso. Essa galera sai de baixo, tá disposta a correr risco, não tem sofisticação na hora de correr o risco e vai cometer os crimes que precisam ser cometidos, entendeu? Então, esses esquemas, esses escândalos são, vamos dizer, até democráticos, porque eles permitiram a ascensão social de milhares e milhares e milhares de vagabundos ao redor do Brasil. Milhares e milhares de vagabundos ficaram ricos. Ricos roubando você.
Estou falando aqui de maneira, vamos dizer, muito clara. E um escândalo desta natureza acontecer aí, envolvendo essas associações, entendam uma coisa, é o mesmo perfil de gente. É o mesmo perfil de gente cometendo o mesmo tipo de crime. Desviar de associação de aposentados, isso é um hit, Brasil, isso é um clássico. Isso aqui já... Primeiro, é que apenas assim, nosso público é muito jovem, né? Mas perguntem pros seus pais e seus avós sobre os esquemas de corrupção desse tipo de caso. É um monte, assim, era comum pra caramba, tá? Bota as associações aí. Então veja só, a Polícia Federal, a investigação, o juiz no caso, né, suspendeu alguns convênios. Associação dos Aposentados Mutualista para Benefícios Coletivos, Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical, o Sindinap. O Sindinap, só pra avisar, parece que isso aí, não sei se foi esse especificamente, mas é um dos mais mencionados, né, um dos que mais basicamente fraudou e roubou. A Associação dos Aposentados e Pensionistas do Brasil, a Associação dos Aposentados e Pensionistas Nacional, Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura, a CONTAG. Gente, a CONTAG é uma máquina de dinheiro ligada à turma do MST, ligada à turma da agricultura familiar. Lembra a história da agricultura familiar? A CONTAG é isso. Aí fica os caras lá falando, não arroz do MST, não arroz do assentamento. Que arroz do assentamento? Vão se fuder. Quando vocês ficam falando de arroz do assentamento, e falando em pinga orgânica vendida na lojinha do MST pra algum degenerado com aquele bonezinho vermelho que fica ouvindo Caetano Veloso. Olha só, andará, onde andará, meu sim senhor. Inventei uma música de Caetano aqui, né? Enquanto o cara tá ouvindo isso e comendo arroz superfaturado do MST, a turma da CONTAG fala, isso, bonitinho, paga aí. Vamos fraudar os velhos, vamos fraudar. E a CONTAG toma ele fraude nos velhos, vão se ferrar. A ponto de ter perdido esse convênio. Aí vamos lá, Universo Associação dos Aposentados e Pensionistas do Regime Geral das Troubles, União Nacional dos Auxílios de Servidores Públicos, Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores, olha a Conafer, que é outra, tá? Isso aí, gente, é suco de esquerda brasileira. Suco de esquerda brasileira. Se apropriaram aí nessa brincadeira de 6 bilhões. Não são apenas esses, mas também esses. Aqui são alguns dos principais. PF, a operação acho que foi pegar umas 200 pessoas. Foi uma super operação que rolou agora. Pegaram joias, pegaram dinheiro, pegaram carro, pegaram tudo, tá? É uma galera, eu volto a falar, teve gente que ficou multimilionária com essa merda. Tá, ó. Veja só. Fraude no INSS. Operação apreendeu Ferrari, relógios de luxo e obras de arte. Veja a lista. Vamos lá. Enfim, quem é que... Imagina você é um sindicalista, você trabalha em uma dessas associações e você tem uma Ferrari. São essas coisas que acontecem no Brasil, né? E tem uma coisa, eu vou agora fazer uma breve reflexão, né? Um cara desses vai morar num condomínio de luxo, os vizinhos dele não sabem quem é esse cara, os vizinhos não sabem o que ele faz, os vizinhos não sabem qual é o negócio dele. Por exemplo, eu conheço, né? Onde mora boa parte de vereadores de cidades aqui de São Paulo interior. Quando eu vejo, né, um vereador de uma cidadezinha pequena no interior morando num puta condomínio, você sabe que é ladrão. Você sabe que é ladrão. O salário do cara não paga. Não tem como o cara bancar isso. O cara tá lá com o Ferrari. Aí o que acontece? O cara tá lá com o Ferrari, todo mundo sabe, os vizinhos sabem, o cara matricula o filho numa escola cara, bota, a vida vai rodando, né? Aí vai sair com uma vagabunda, que a vagabunda vai querer sair com o cara porque o cara tem grana, porque é o valor que mede a régua moral do brasileiro, ela é dinheiro, né? Uma régua no fundo financeira. Então a régua moral não é nenhuma, então vai sair com uma vagabunda. Vai trocar os dentes. Vai ficar bonitão. Vai ficar, isso. Vai começar a tomar os remédios. Trocar de terno também. Canela ficar exposta. Sim. A gente vive nesse país que valeu a pena pra esse cara. Esse cara eventualmente vai ser preso, vão aprender as Ferraris dele, mas boa parte do dinheiro dele tá, né? O cara deu o jeito dele. É complicado. É complicado. Então, assim, há também a parte que envolve o irmão do Lula. Precisamos botar o irmão do Lula aí na parada, Rizzo, por favor. Deixa eu aperto. Sindicato de irmão de Lula é alvo de operação contra fraudes no INSS. Agentes fizeram busca, apreensão e descredenciamento do Sindicato Nacional de Aposentados e Pensionistas e Idosos. Frei Chico é diretor vice-presidente da entidade. Desce aí, vamos lá. O Sindinap, que tem José Ferreira da Silva, Frei Chico, um dos irmãos do presidente Lula como diretor. Blá 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 blá, pode descer.
o sindicato foi alvo de busca e apreensão. Em nota, o sindicato disse que a proteção dos direitos dos aposentados é uma prioridade fundamental, lógico que é, né? Para garantir uma sociedade mais justa e solidária. Legal, muito bom. Segundo eles, quando surgem denúncias de descontos irregulares de benefícios, é essencial que essas alegações sejam levadas a sério e investigadas de forma rigorosa. Afirmaram ainda que uma investigação séria, ou seja, Sprubbles, nota oficial, estou falando qualquer bullshitagem, tá? Frei Chico não é investigado nessa operação, segundo a CNN. O lance é assim, tá? É óbvio que todo mundo, assim, quando há uma operação dessa natureza, pega um escândalo dessa natureza, é óbvio que essas associações e que esses caras que fazem esses esquemas, essas pessoas se conhecem. Primeiro, os esquemas são tocados com as mesmas pessoas e são os mesmos procedimentos. Lógico, todo mundo sabe o que todo mundo tá fazendo. Então, quando estourasse a merda ia estourar pra muita gente. Falar que, não, o meu sindicato, veja só, o nosso desconto era diferente. É uma merda colossal. Vocês entenderam o tamanho da ramificação. Vocês estão entendendo que a Polícia Federal pegou um espaço amostral de pelo menos uns 1.300, quase 1.300 pensionistas que foram alvo dessas fraudes. 97% deles não reconheceram esses descontos, ou seja, eles não autorizaram. Provavelmente, eles ou faziam, vamos dizer, cartas ou e-mails ou documentos oficiais com assinatura fraudada desses pensionistas, autorizando o desconto no INSS disso. E o brasileiro acaba não lendo. Vou dar um exemplo. Vocês às vezes nem olham os descontos que vocês têm, por exemplo, de tarifas bancárias, né? Que eu tenho na conta. Quando vê, descontou R$1 aqui, R$10 ali, R$3 ali. Quando viu, o banco é R$1 de cada um. O banco tem, sei lá, 30 milhões de correntistas, né? R$1 aqui é 50 centavos a colar. Quando viu, já foi. Tá? E esses caras vão pegando aqui, ó, você não vai percebendo, o cara vai pegando um pouquinho de tudo e ele levanta uma grana do cacete. Então, naturalmente, estava generalizado. Se eu fizer uma regra de 3, não do ponto de vista do volume de dinheiro, mas do procedimento, isso é muito parecido com os esquemas que a gente tinha no governo Lula 1 e 2 e também no governo Dilma 1. Essa lógica de uma roubalheira desenfreada, de todo mundo falando, eu tô fazendo meu esquema aqui, o outro vai ali, é a cara dessa Brasília. E também é muito nítido que o PT volta ao poder, por mais que tenha ficado uma espécie de um rescaldo da Lava Jato, um clima de, nossa, deu merda pra muita gente, as coisas elas se impõem. As coisas se impõem, né? A natureza desse sindicalismo vagabundo, desse sindicalismo criminoso, ela se impõe. E as coisas estão aí. Veja o Renato Rovai. Renato Rovai é um que, inclusive, é um que tomou mamãe falei do Sávio, não foi? Não sei dizer. Foi. O Sávio vai falar lá em Pernambuco. Renato Rovai é um petista nojento, né? Ele botou aqui, ó, estão querendo criar uma nova Lava Jato pra cima do Lula com essa investigação do INSS. Já estão tentando envolver Frei Chico, irmão do presidente, que é dirigente sindical há mais de 40 anos. Desculpa, pra mim isso é como se fosse um antecedente criminal, né? Você tem passagem. Doutor, eu tenho passagem pelo quê? Você foi dirigente sindical, cara. Você... Eu não sei porque eu estou prendendo você, mas você sabe porque você está sendo preso. Dica, conheça um sindicalista, tá? Coloque algemas nele. Se você mostrar algema, ele automaticamente faz assim, né? Porque, assim, você não sabe porque você tá prendendo, mas ele sabe porque ele tá sendo preso. É uma dica, tá? É bom o Lula ficar atento a isso e exigir seriedade nesse processo. Vamos traduzir o tweet do Renato Rovai? Significa o seguinte: presidente Lula, ministro Lewandowski, prestem atenção. Há setores da Polícia Federal que ainda permanecem independentes. Caríssimo presidente Lula, peça para que Lewandowski interfira de modo a encabrestar o que resta de Polícia Federal, porque isso não pode acontecer mais. Esta é a tradução do tweet do Renato Rovai. Veja, a Polícia Federal não é una. E por mais que os governos tentem encabrestar, qual foi o primeiro governo a tentar encabrestar para valer a Polícia Federal? O senhor Rafael Almeida Riso. Jair Messias? O primeiro governo a tentar encabrestar de vez a PF, não se esqueçam nunca disso, governo Jair Messias Bolsonaro. Queria meter uma ramagem lá pra proteger ele da PF. O Bolsonaro queria se proteger. Não se esqueçam disso. O grande corrupto, aquele que fica com aquelas fotos asquerosas lá, o Jair Bolsonaro, ele queria usar a PF contra os inimigos políticos dele e proteger os amigos dele. Ele abre, escancara a porta. Quem é que usa essa porta escancarada? O PT. Veja um padrão.
Vamos lá. Instrução normativa emitida e ampliada final do governo Temer, transição governo Temer-Bolsonaro, e depois começo do governo Bolsonaro 2019. Porta aberta pelo bolsonarismo. Quem escancara a porta? PT. Porta aberta do uso da PF, bolsonarismo. Quem escancara? O PT. É uma relação muito legal, né? Uma relação muito... É quase uma relação de parceria, né? Porque assim, são figuras muito bizarras e muito autoritárias, então o PT olha e fala, pô, o Bolsonaro já arregaçou isso aqui tudo, tá tudo escancarado, vou abrir mais, vambora. É lógico que o PT vai se aproveitar de uma medida autoritária ou de um aparelhamento que o Bolsonaro fez. A Polícia Federal, em parte, está aparelhada sim pelo petismo, todo mundo sabe. Agora, fica complicado, né, agora por parte da direita, deslegitimar operações da Polícia Federal. E não é que não há politização ou um uso, uma instrumentalização da PF. Eu vou dar um exemplo pro meu caso. O meu caso ao qual eu fui... não ele foi absolvido, nem o caso foi arquivado de pronto, que é uma denúncia retardada. Funciona assim, Flávio Dino, então ministro da Justiça, Flávio Dino vai e avisa, PF, investiga esse Renan aí, tá? Porque esse cara caluniou ou difamou, sei lá, o nosso presidente Lula. Só bota aí e começa a investigar o cara. E aí ele deu uma ordem pra PF, não partiu da PF, né? E eu fui depor na PF, claramente a PF, eu fui depor numa instituição séria com pessoas sérias. Quando eu estive na PF, haviam pessoas sérias ali, tratando do caso. Então ali você tinha um Flávio Dino querendo usar a PF ali, mas a coisa não estava conectada. Há outros casos, entretanto, que me parece que há um uso. E veja, eu vi o Bolsonaro usar a PRF, a Polícia Rodoviária Federal, para atrocidades também no final do mandato dele. Alguém não lembra do uso da Polícia Rodoviária Federal no final de 2022 nas eleições? Ou vamos esquecer? O PT faz isso. E ele começa a instrumentalizar possivelmente setores da Polícia Federal para jogar junto com eles. Mas esta operação aqui demonstra a autonomia da Polícia Federal, da CGU, de setores do é que ele é ligado ao poder executivo, claro, a Polícia Federal, mas juízes despachando e tal. Ou seja, o Estado funcionou ali. E aí o Estado funciona e se choca aonde? Com os interesses da boa e velha quadrilha petista. Quando há esse choque, o PT olha e, né, cachorro que foi mordido por cobra tem medo até de linguiça. O PT, Lava Jato! Lava Jato! Ai, que sorra, né? Eu imagino assim, tá dormindo lá o Lula, aí ele... Né? Sabe quando você tem aqueles, né? O Lula acorda com uma ponta. Meu, gente, o que aconteceu? Eu sonhei que eu tava naquela cela. Aí a Janja, foi lá que eu te conheci, amor. Foi lá. Não te trouxe boas memórias, ô Lula? Calma, nem tanta. Tem uma parte ruim aí também. Não quero ficar lembrando aí. Por quê? Dá um susto ali nos caras, né? Então o Renato Rovai, ele tá pedindo pra encabrestar a PF. Gozada, a PF, quando instrumentalizada pra pegar inimigo, a PF não é ruim, né? A PF, quando faz operações pra pegar o Centrão desviando emenda, pra vocês tentarem encabrestar o Centrão e usar o Centrão a favor de vocês, na roubalheira que o Centrão comete, eu não tô aqui defendendo o Centrão de maneira alguma, tá? A PF não é problemática, né? Não tem lava-jato, não tem... Eu já ouvi falar que vocês queriam ter uma lava-jato pra chamar de vocês, usando as emendas do Centrão pra fortalecer a chegada de certo ministro do Supremo ali. Setores da imprensa sabiam disso também. Agora aqui vocês estão... Não, cuidado com essa lava-jato. É complicado, que vocês roubam, assim, vocês roubam demais. Vocês roubam demais. Entendam, volte pra mentalidade do sindicalista. Imagina que você é um contador ou um advogado de quinta formado numa unibunda. Então você se formou numa unibunda, você é um advogado que não sabe escrever muito bem, mas você conhece um esqueminha que você sabia do departamento de recursos humanos de uma empresa, entrou lá, montou uma associação dos aposentados numa cidade, aí ficou amigo de um cara do sindicato, foi trabalhar, começou a montar os seus esqueminhas no sindicato, monta na associação, vai fazer um lobby em Brasília, conhece um deputado, no seu esqueminha desvia o dinheiro ou ajuda a campanha de um vereador nessa cidade, depois gruda num deputado, a sua associação cresce, aí aprende a tocar o esquema, arruma um contato em Brasília pra viabilizar o teu esquema. Este tipo de perfil, galera, esse perfil existe na casa das dezenas de milhares no Brasil.
esse tipo de malandro que vai vivendo dentro do sistema, é o parasita do sistema, dos meandros dessa legislação absurda que a gente tem de todas as áreas, esse parasita tá aí. Esse cara quer ganhar a grana dele e ele quer meter a Ferrari dele lá, ele quer comprar, ele quer ouvir o sertanejo bem alto, que é uma galera de mau gosto pra caramba, sabe? Ele vai comer mal, ele vai casar com uma mulher feia, que faz aqueles botox lá, sabe? Mas que ela acha que ela é gostosa. É toda aquela coisa. Ele vai comprar a casa greco-goiana, é aquela merda toda, cara, aquela coisa do brasileiro emergente, brega, jeca. Eu vou falar, tá? É um cara que também vai ele vai numa igreja parede preta também. É tudo problemático. Mistura Deus com esquerda, sindicato, roubo, mulher feia que acha que é bonita. Puta, mano, é uma merda. O cara falou, esse cara é o Marçal. O Marçal não é muito distante desse cara. Qual era o esquema do Marçal? Um cara mandou aqui, o Raimundo Luiz. Esse cara é o Marçal. O esquema do Marçal era um pouco diferente, era talvez menos sofisticado, era mais tech, era menos dentro de meandros jurídicos e era mais tech. Ele ia atrás desse velho, falou, não, eu vou me aproveitar desse velho, eu não vou pegar o INSS dele. Quer dizer, eu vou até pegar, né? Mas vou primeiro roubar as senhas dele. Eu vou roubar as senhas dele, vou pegar e aí eu tenho acesso à conta do velho. São meios diferentes, mas é o mesmo perfil. Fique rico ou morra tentando. Na esquerda, você soma esse perfil com o sindicato de metalúrgico, comerciário, toda. É uma gentalha que vive de extorsão, tá? É uma gentalha que faz você questionar todos aqueles princípios que você tem. Não, é muito bom o princípio da livre associação, porque o sindicato... Quando você tem um preconceito com o sindicato, entenda, é justificável. É completamente justificável. Só quem lidou sabe. É tudo picareta, sim. O que eu vou fazer? E pior que assim, eu falo às vezes essas coisas, de repente vem uma associação de sindicato, o Riso sabe, eu tomo 50 processos de uma vez, um monte assim, mas assim, uma questão de espaço amostral, sabe? Eu conheci lá, todo sindicalista que eu conheço apresenta um determinado padrão. Então, e assim, e é complicado, porque a gente sabe que o sindicato, ele ganha nas duas pontas. Ou ele ganha com extorquindo o empresário, né, ou extorquindo o governo, por exemplo, sindicatos ligados ao autofuncionalismo, ou é tomando uma grana desavisada, né, da pessoa que supostamente ele tá beneficiando. Tá bem escroto, é inegavelmente escroto. O De João Barbosa momento falou, quero ser um coach sindicalista. Cara, um coach de sindicalistas seria o ápice da picaretagem brasileira. Acho que você levar sindicalistas pra subir uma montanha e cobrar 300 mil reais deles, seria o ápice da picaretagem brasileira, porque esses sindicalistas iam lá, eles iam fraudar alguma coisa dos beneficiários ali do sindicato dele, né, dos representados por ele, ou iam extorquir alguns empresários pra levantar grana pra subir o morro e dar esse dinheiro pra um coach picareta de sindicato. Acho que esse seria o momento supremo da picaretagem brasileira. Eu vou dizer mais, se um coach consegue fazer isso, a energia de picaretagem é tão grande, tanta energia de picaretagem que a gente ia gerar uma estrela, uma anã, né, surge uma estrela, essa estrela, ela ia ter um poder gravitacional gigante que o Brasil e depois o mundo ia ser sugado pra dentro dela e a gente faria um grande sol de corrupção que iria competir contra o nosso sol e ia criar um novo sistema solar ao redor dela, porque seria o ápice disso, tá? E é lindo, não tem lá seu valor. Senhor Rafael Almeida Riso. Seria muito bom. Não é? É uma energia incrível, imagina. O cara, posso falar, o cara que fosse um coach de sindicalista corrupto, ele seria o brasileiro supremo. Ele ia reunir todos os poderes da picaretagem brasileira. Sabe aquela manopla lá do Thanos que o cara tem? O cara tipo, plum, sindicato, plum, Goiás, plum, coach, plum, pastor. Ele ia ter tudo. O cara ia ser muito poderoso. O cara era um megazord da corrupção.